turma boa! Está começando mais um episódio do Rolim Talks, o seu podcast onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre comunicação, tudo para edificar cada vez mais a tua carreira profissional e também a tua vida pessoal, para que tu possa cada vez mais pegar as dicas aqui de todos os especialistas que passam nesse microfone, onde eles trazem ideias, onde eles trazem insights, onde eles compartilham experiências de vida que venham a fazer com que dentro da empatia que existe entre você que está nos assistindo no YouTube, entre você que está nos ouvindo através do Spotify, possa colocar isso na sua vida, possa trazer como uma espécie de menção, de exemplo e se tornar cada vez mais pessoas e profissionais melhores. Aqui no YouTube, não esquece de ativar o sininho das notificações, né, de se inscrever no canal do Rolim Talks e lá no Instagram, no @LucasMRolim, cortes, shorts dos nossos especialistas aqui, trazendo pequenas doses do conhecimento que eles distribuem nesses cerca de 40, 50 minutos que passam aqui com a gente, dividindo todas as suas experiências. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o nosso especialista de hoje, Marcelo Hofmeister, diretor regional da Unicred. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui contigo e falando sobre um tema tão nobre que a gente gosta muito, que é um dos pilares do cooperativismo, que é a educação financeira. Com certeza. Educação financeira, eu acho que, além dos pilares do cooperativismo, né, é o que transforma o mundo em algo melhor. Toda vez que as pessoas têm a educação financeira como base, conseguem tomar melhores decisões. E o agente decisor é super influente em tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, Marcelo, antes da gente entrar na parte onde tu vem a enriquecer cada vez mais aqui os nossos conteúdos, toda vez que eu termino um episódio do Rolim Talks, eu faço uma pergunta que vai conectar com o próximo convidado. Aí a pergunta que eu fiz no episódio passado, em relação ao convidado anterior, era até onde os benefícios são um diferencial para o colaborador dentro de uma organização. E aí tu tens toda a experiência da Unicred, toda a experiência de mercado financeiro. Até que ponto os benefícios são um grande atrativo para que o colaborador se mantenha na empresa e também se mantenha satisfeito dentro da empresa, que é isso que as entidades querem. Eu acho que benefícios, na grande maioria, são commodities. Eles diferem muito pouco entre uma empresa e outra. Não, acho que não é o grande diferencial competitivo, mas ele denota um pouquinho de como a empresa cuida do seu colaborador, né? Então, aquele algo mais, aquele pouquinho de qualidade que a empresa mostra para o cuidado com o seu colaborador, acho que faz toda a diferença. Então, tudo que a empresa conseguir botar dentro do seu equilíbrio financeiro e que gere bem-estar para o seu colaborador, que gere valor para ele, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que gera esse acolhimento que faz com que a empresa se diferencie. Com certeza. Marcelo, vamos lá. Em relação à parte de educação financeira, aqui no Rolim Talks, entre todos os episódios, a gente sempre tenta fazer uma grande construção de edificação de carreira para quem nos assiste, quem nos escuta. Então a gente teve a liderança e o liderado lá com o Vitor Dávila e o Sandro Konchenborger, a gente teve a liderança feminina da Carol Mocinho, a gente teve a importância do acadêmico com o Diego Cândido, a gente teve as vendas no digital com o Matheus Basso, a gente teve as melhores técnicas de vendas com o Cláudio Bittencourt, da My Consulting Brasil, a gente teve a Roberta Bertoy falando sobre alta performance, que a alta performance não é só o melhor atendimento, como a gente se comporta. A gente teve o Guilherme Ramos falando sobre transição de carreira e hoje a gente está aqui contigo para falar sobre um tema que é extremamente importante, que é a educação financeira. Para que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, possam, depois desses 40, 50 minutos, ter as ideias do Marcelo. Poxa, eu ouvi e tenho certeza que se eu aplicar na minha vida vai dar certo. E entrando nesse tema, Marcelo, como o desequilíbrio financeiro de uma pessoa, de um colaborador, implica na sua relação de trabalho? Boa pergunta. Tu já trouxeste na pergunta a questão da educação financeira, o que ela se propõe, né? É o equilíbrio. Com a educação financeira a gente não está dizendo assim, acabem com os supérfluos, cortem os gastos, é de que forma a gente consegue equalizar a nossa vida financeira junto à nossa expectativa, né? De que forma eu consigo equilibrar meu orçamento. Acho que o primeiro passo para a gente ter ninguém consegue trabalhar com saúde mental se tiver endividado ou se tiver numa situação de descompasso financeiro. Então, a primeira dica que a gente dá é a questão de
conhecer suas despesas, né? Como é que a gente gasta. Hoje em dia, pela concentração de despesas, principalmente no cartão de crédito e com esse estímulo que a gente tem ao consumo nas redes sociais ou hoje qualquer contato com o digital é uma fonte de consumo, né? Então, ali o impulso ganha atração. O impulso ali, a gente tem hoje N iniciativas boas de consumo, fáceis, ágeis, disponíveis na palma da mão. Na palma da mão de qualidade. Mas se a gente não consegue tabular os nossos gastos, normalmente a fuga de gastos, a fuga do orçamento, ela vem dos gastos invisíveis. Normalmente não vem ela tracionada toda em conta de luz ou de água. A alimentação já é uma fuga bem dispendiosa. A gente está acostumado cada vez mais a comer via iFoods da vida, o pedido instantâneo, o prazer instantâneo. A ideia do rancho parece que ela saiu um pouco, né? E também o custo de alimentação pesa bastante no orçamento, mas o importante no início, quando a gente quer chegar num momento de equalização, é conhecer as despesas, primeiro passo. Se tiver um descompasso grave, alguma coisa grave, o ideal é que a gente concentre essas despesas e renegocie elas, preferencialmente num bolo único, que a gente consiga fazer com que a despesa mensal encaixe no nosso orçamento de alguma forma, né? Sempre o dinheiro mais barato vai ser o mais caro. O mais barato não. Sempre o dinheiro mais imediato vai ser o mais caro. Sempre que eu precisar me financiar de um cheque especial ou de um cartão de crédito, eu não conseguir pagar aquilo ali na totalidade, aquilo ali vai ser um dispêndio muito pesado no meu orçamento, né? E no Brasil a gente tem um juro muito alto, um juro estrutural muito alto. A Selic hoje está 15% ao ano. Se eu tiver dinheiro para investir, no longo prazo, esse juro vai potencializar muito e vai me trazer muito benefício financeiro. O mesmo vai acontecer se eu tiver uma dívida. Se eu tiver uma dívida, o poder dos juros compostos vão me consumir de uma forma muito rápida. Então, o primeiro passo é equalizar as despesas, fazer com que elas encaixem no orçamento, preferencialmente não ocupando mais do que 30% da nossa renda. As despesas, esse tipo de gasto, né, que a gente consiga... O que seriam as despesas invisíveis, Marcelo? As despesas invisíveis são aquelas que eu saio na rua e saio consumindo, né? Eu posso ter um hábito de tomar um café na padaria todos os dias e que me consuma, sei lá, 15, 20 reais por dia. Posso ter, no caso, um consumo de um refrigerante todos os dias. Isso eu não enxergo. Eu estou achando, não, isso é pouquinho. E daquele pouquinho em pouquinho, quando a gente vai ver, vira uma super despesa. Só fazendo um paralelo para tu ter uma noção de magnitude disso, se eu tiver uma criança que... Se eu começar a investir para uma criança recém-nascida, R$50 por mês, durante 65 anos, no final de 65 anos, com uma Selic média de 10%, que era a média dos últimos 10 anos, essa pessoa chega com um montante acumulado de mais de R$3 milhões. Ou seja, a gente sempre acha que não tem o suficiente, né? Se eu fizer essa mesma conta com uma lata de Coca-Cola por dia, durante 40 anos, se eu economizar R$6 por dia durante 40 anos aplicado, isso aí passa de R$1 milhão. Então, a gente não se dá conta... Essas são assustadoras, né? São assustadoras. E quando a gente passa para ver no individual como é que ficam as contas, a realidade de cada um, a gente sempre diz, né? Conheço quantas pessoas que a gente não conhece que são extremamente humildes, que não têm, às vezes, o dinheiro para sair daquele ciclo que a gente chama da corrida dos ratos, né? Que é receber o salário, pagar as contas, pagar suas despesas, voltar a fechar o mês no 0 a 0, ficar girando no mesmo lugar. A gente conhece muitas pessoas que passam por essa situação, mas tiveram a oportunidade de fazer uma festa de 15 anos para um filho, né? ou se deram ao luxo de alguma viagem dispendiosa. Eu sempre faço a conta projetando o que são as minhas despesas e o que elas representam no futuro, né? Se eu pegar 10 mil reais e aplicar no nascimento de uma criança e esperar até os 65 anos, esse valor também chega lá na frente perto dos R$3 milhões. Então, normalmente a gente fala que o nosso sucesso financeiro, o equilíbrio de longevidade, de aposentadoria, ele não está no quanto eu ganho ou no quanto eu tive sucesso no tipo de aplicação que eu tive, mas ele se dá normalmente pela minha disciplina e recorrência de aplicação, pela minha severidade de guardar um pouco cada mês, e o longo prazo, com os juros compostos na altura que tem no Brasil, vai fazer o trabalho de trabalhar com a gente. Então a gente sempre fala, né, que alguém vai ter que trabalhar até morrer, ou tu ou o teu dinheiro. Tu tem que escolher se tu vai querer, qual a opção que tu vai querer, e isso requer planejamento. Com certeza. E me diz uma coisa, Marcelo, excelente a aplicação. E como o líder pode interferir positivamente quando ele percebe uma situação de desequilíbrio financeiro no liderado que está ali embaixo? Eu acho que tudo que a gente fala, pelo menos lá na empresa, a gente faz a questão sempre um olhar de dentro para fora e de cima para baixo, né? O líder tem que ser o exemplo.
Não adianta o líder ser um super descompassado, uma pessoa que cobra de seus colaboradores um padrão acima do que eles podem, acima do que eles têm, e querer resultados diferentes do que ele prega, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma cultura de ajuda, né? Eu acho que a educação financeira, ela não é um tema escolar, ela não é uma coisa que desde a infância a gente nasce aprendendo. Infelizmente, né? Infelizmente, seria muito simples de fazer esse projeto, até porque, assim como nós, a gente tem isso como pilar social e acho que a iniciativa privada adoraria apoiar um projeto desses a nível de ganhar escala nas grandes, mas eu acho que a gente tem que criar os bons exemplos dentro de casa, né? De como a gente equalizar o orçamento, falar sobre, dar abertura para quando a pessoa está em descompasso, poder trazer esse problema para a discussão, né? Qual que é a melhor forma. Porque se for analisar assim, a tomada de decisão para sair do descompasso ela é razoavelmente simples, né? Ela pode se complicar se a gente tiver nome sujo, se a gente tiver alguma situação de uma dívida muito vultuosa que eu não consigo encaixar no orçamento, se eu não tiver bons relacionamentos, se eu não tiver pessoas que possam ajudar a gente a gerar um equilíbrio básico, né? Mas a gente sempre se coloca à disposição, porque analisando caso a caso, alguma alternativa a gente acha. Com certeza. Basta querer e a gente conseguir equalizar. E por falar em se colocar à disposição, né, Marcelo, teu LinkedIn é muito forte. Então, todos que quiserem procurar o Marcelo no LinkedIn, por favor, o façam. Que não só de dicas financeiras, mas tudo que ele tem a contribuir lá no LinkedIn, sempre tem excelentes dicas. E, inclusive, para te contatar, né, Marcelo? Para conversar, para te trocar ideias. Eu tive a possibilidade de presenciar uma palestra tua lá na Academia Rafael Toro, né, participando do painel, falando sobre educação financeira. E todas as vezes que a gente traz esse tema, ele é altamente comprado pelo público. Né? Porque, como tu disseste, nós não temos no Brasil, na escola básica, o hábito de ensinar sobre educação financeira. E eu até bato em algumas teclas, até mais além, falo isso no escritório, nos lugares onde estou. A cadeira de direito penal eu também daria na escola básica. Sobre o entendimento, o discernimento sobre, no país onde eu vivo, até onde eu posso ir. Então, tem alguns temas que, como tu disseste, a iniciativa privada certamente apoiaria, para que as pessoas tenham uma maior evolução em relação a isso. E aí tu trouxeste aqui a questão do investimento, do bebê que nasceu, tu faz a aplicação de R$50 ou dos 10 mil, lá nos 65 tem mais de 10 milhões. Qual é a importância de começar já na educação básica, para quem está nos assistindo no YouTube, para quem está nos ouvindo no Spotify, que tem um filho de 5, 6, 7 anos, que já sabe se comunicar e faz o uso do dinheiro? O que tu daria como dica principal para começar a formar na cabeça desse futuro adulto a educação financeira completa? Eu acho que a maior forma de ganhar potência na educação financeira é pelas crianças, é pelo jovem, né? A gente às vezes menospreza a capacidade deles de articulação e de trocar o benefício futuro pelo consumo presente, né? Hoje em dia o jovem está viciado em celular, está viciado na dopamina imediata, está viciado em tudo que é de imediatismo. Então, se tu deixar o natural, um jovem hoje tomar as decisões, ele vai receber uma mesada e vai gastar em joguinho, ele vai receber um presente de aniversário e vai descarregar aquilo ali em alguma fonte de consumo, isso aí vai ser natural. Então, a gente tem que mudar esse filme, não dá para ficar assim, né? Eu acho que a gente tem que criar o estímulo. Eu só consigo ver uma forma de mostrar para o jovem o quão importante é ele escolher a decisão mais correta do consumo, né? Que é a projeção. Eu sempre, quando eu falo para o meu filho, eu articulo a mesada pensando, projetando, né? Quanto que o saving de hoje, quanto que ele guardar mensalmente ou nos presentes que são sazonais, projetando no longo prazo quanto aquilo representa. A gente usou um exemplo agora há pouco da questão da Coca-Cola, dos R$6 por dia, quanto que fica lá na frente. E quando tu começa a mostrar para eles aonde que eles querem chegar, o que eles querem ter, o que precisa ter para bancar o sonho deles, né? Eles têm que ter essa tangibilização que hoje é difícil fazer. Hoje em dia não são todas as pessoas que têm a capacidade de fazer uma conta de juros compostos, de pegar uma calculadora HP12C, apesar de que hoje não precisa mais. Hoje em dia tu pode botar no chat GPT, fazer uma pergunta, quanto se eu guardar tantos reais por mês durante tantos anos, com uma taxa média que a gente pode botar
alguma coisa projetada, ou a própria Selic do ano, a gente vai se surpreender do quão impactante é isso, né? Então, acho que o grande papel que a gente tem hoje é formar o jovem, pensando para que ele consiga esse equilíbrio. Esse é um pilar que eu uso muito, a questão das projeções. Eu adoro fazer simulações individuais para que as pessoas se choquem com o quão o dinheiro pode ser favorável e trabalhar por nós. Mas tem um outro lado que eu acho que tem que trazer de paralelo, inclusive para a turma mais nova, que é a questão do cenário da aposentadoria pública no Brasil, que é muito caótica. Hoje a gente tem a gente antigamente tinha uma aposentadoria que a gente, no passado, ali em 1950, tinha mais ou menos quase 10 pessoas ativas trabalhando para bancar uma aposentadoria, um aposentado. Então a relação era 10 para 1, né? Hoje, em 2025, a gente está falando que é 2 para 1. 2 ativos para um aposentado. A gente já está falando logo ali na frente, em 2050, a curva se inverter. É ter mais aposentados do que profissionais ativos. Hoje, a gente já tem mais de 400 bilhões de déficit previdenciário. Então, é uma conta que a expectativa é em 2100, isso aí chegar a 25 trilhões, ou seja, uma conta impagável. Hoje, 52% do orçamento público já é para pagar aposentadorias. E quando a gente para ver, 52% é para pagar aposentadoria. Quanto que a gente gasta em saúde e educação? Educação são 3% do orçamento e saúde 8%. Ou seja, a gente está comparando 52 com 11 de uma conta que já é deficitária no Brasil, que a gente não consegue piorar a educação ou piorar a saúde. A gente já vive num cenário caótico, né? Então, essa conta não tem como fechar. E daí tem gente que deixa para tomar essa decisão muito lá na frente, quando a curva... O que a gente vê de expectativa no brasileiro, né? Hoje, 76% das pessoas se aposentam com até um salário mínimo. Já pararam para se imaginar que 76% é uma amostra muito significativa? E 84% dessa turma é até 2 salários mínimos. Então, quase que a grande maioria que hoje está achando salários. Que vai se aposentar pelo teto, muitas vezes é 2 salários. Alguém fica com uma renda muito impactada. Hoje em dia, um plano de saúde médio para uma pessoa com mais de 60 anos custa já mais ou menos uns R$2.000 por mês. Então, a conta não fecha. Se tu colocar remédios, se colocar aluguel, alimentação, essa conta não fecha. A gente cansa de ver, a gente trabalha por estar na instituição financeira, pessoas que tiveram uma vida muito próspera financeiramente falando, gasto alto, salário alto, bens. Só que quando não se programa, muitas vezes o processo de desaceleração lá na frente, elas não se dão conta e não conseguem parar de trabalhar, né? Hoje, apenas 0,8% da população se aposenta com o teto do INSS, que é de 8.157, ou seja, é menos de 1%. Então, a grande massa vai chegar ali na frente num cenário... muitas vezes o pessoal com 50, 55 anos começa a entrar num declínio de carreira, ou fica desempregado, ou vira PJ. Daí tem que tomar aquela opção, sigo pagando para o INSS, porque o INSS eu pago. Para eu me aposentar pelo teto, eu pago R$857, se não me engano. Não, R$957 por 40 anos para eu ganhar um salário de 8.157. Então, para eu ter esse mesmo benefício, se eu fosse pela iniciativa privada, numa previdência da vida, eu precisaria de R$180 mais ou menos, ao invés de quase 1.000, para ter esse mesmo acúmulo patrimonial que me gere uma renda passiva de um valor de 8.157. Com a vantagem de que no privado o montante seria meu e na aposentadoria pública não. Eu contribuo, mas aquilo não é meu. O dia que eu morrer, cessa. Sim. Então, a gente tem que tomar algumas escolhas, né? Como que a gente faz para montar esse movimento? Uhum. Se eu fizer pegar o mesmo valor que eu uso para aposentadoria pública para chegar pelo teto e colocar numa previdência privada, eu vou ter um acúmulo aí de, sei lá, mais ou menos uns 50 milhões no final dos 40 anos, que me geraria uma renda passiva aí de... Colocando esses R$1.000 que tu diz. Colocando esses R$1.000. Então, a desproporção é muito grande, só que a gente sempre fala, não deixem para depender única e exclusivamente da Previdência Pública, porque ela não vai suportar. Pode ser que ela nem exista para uma geração como a nossa ali na frente, porque hoje em dia a gente vê pessoas se aposentando como data corte pelos 65 anos. Muito provavelmente essa geração que hoje tem 20, 30 anos, a sua fase de aposentadoria seja lá pelos 80 anos, porque a cada 5 anos vai precisar de uma nova reforma previdenciária, mesmo com essa conta não fechando. Os números são totalmente desalinhados, ajustados, e que não garantem que a gente vai se aposentar pela iniciativa pública. Hoje, o dinheiro que eu aporto para me aposentar não é para mim, é para pagar o idoso que hoje está aposentado.
Então, quando chegar a minha vez, eu não sei se essa conta ainda vai ter viabilidade. Sim, ainda mais com o índice de natalidade no Brasil, ele diminuindo cada vez mais. Radicalmente. Então, E se o de nascem menos mortalidade. crianças... E as pessoas têm mais longevidade. Hoje em dia, há 50 anos atrás, nasciam mais ou menos 6,5 crianças por família. Hoje é 1,6 por família. E a expectativa de vida que antes era, nos homens, era 50 anos, passou para 74. E mulheres que eram um pouquinho mais, hoje está em 81. Ou seja, a pirâmide etária cada vez mais sobe, menos base, menos pessoas pagantes. Hoje em dia, 1/4 da população já é Bolsa Família. O outro quarto da população são jovens em fase ainda de não ter atividade profissional. Não contribuição. Praticamente são 20% da população que bancam toda essa conta da Previdência Pública. E tu trouxe antes ali uma questão do quando vai ficando mais velho, cerca ali de 55, 60 anos, vamos supor, acabou perdendo o emprego, ele vai virar PJ. A partir do momento que ele vira PJ, ele já tem uma dificuldade de aporte financeiro por parte do governo só pelo simples fato de ter virado PJ. Sim. Então, essa conta, de alguma maneira, alguém vai ter que pagar. Só que ela não fecha, que é como tu acabou de dizer. Então, qual é a dica que tu dá, Marcelo, para o cara que tem 50 anos? A gente falou aqui sobre as crianças, e a importância do investimento de criança. E até vou botar um parênteses, antes que tu responda essa questão da pessoa com 50 anos, eu faço uma maneira com a minha filha em casa, eu gostaria de saber se eu estou certo, agora aqui na tua frente. Ela tem uma quantidade de mesada e ela tem autorização para gastar 15% da mesada. Na verdade, ela tem autorização para gastar tudo. A autorização é livre. Só que se ela gasta até 15% da mesada, no outro mês o aporte é 20% maior do que a mesada. E assim sucessivamente. O dinheiro é livre. Mas se ela gastar 15% do que ela tem, tá tudo certo. Ela vai receber 20% a mais do que ela receberia anteriormente. Só que se ela gasta mais, o aporte é igual ao do mês anterior. Porque a minha ideia fazendo isso foi, eu preciso que ela entenda que gastar não é errado. Só que ela precisa aprender a gastar. E precisa entender que se ela gastar um pouco menos do que ela realmente deveria, o aporte no mês seguinte é maior. Estou no caminho certo? Com certeza, o teu estímulo é muito bom. Eu acho que, não sei que idade tem tua 9 anos. 9 anos. Já é uma idade que eles compreendem muito bem o que são as vantagens da economia. Tem algumas coisas que a gente pode adicionar ao teu modelo, né? Primeiro é como colocar algumas despesas que são do dia a dia dela dentro da mesada, para que ela tenha tangível quanto custa as coisas saindo do seu dinheiro. Saindo do seu dinheiro. Coisas básicas, práticas. No caso do meu filho, eu boto o corte de cabelo dentro, eu boto os Uber dele dentro. Várias coisas para ele sentir. Opa, isso aqui é caro, isso aqui é barato, isso aqui eu gasto. Se eu economizar nisso aqui vai ser melhor. Esse é um ponto que eu acho... Essa é uma excelente ideia, bem importante. O que mais tem de dados assim que a gente pode usar? A projeção dos valores para que eles tenham tangível. E outra coisa que eu faço com meu filho que eu acho bem importante, que eu estava aqui esquecendo, é parametrizar a mesada por um percentual do salário mínimo, para que ele comece a ver o peso do Estado. Eu sempre falo para ele, à medida que a idade vai vindo, as despesas vão aumentando. E o Estado não vai ter capacidade de proporcionalmente dar a valorização pela inflação. Então, quando chega no final do ano, eu mostro para ele quanto que foi a inflação, o quanto que talvez as despesas deles cresceram muito mais que a inflação e coloco o desafio. O que tu vai fazer para buscar os teus objetivos a partir daqui, né? Porque se tu depender do Estado, que é a valorização do salário mínimo, tu vai te quebrar. Então, eu crio desafios. Leituras que eu compro o livro e eu escolho e ele lê, é um bônus financeiro que eu dou. A questão do exercício físico, ter um hábito de pelo menos 3 vezes por semana na academia, fechando isso por mês, tem bônus financeiro. A questão da empatia, de atitudes, de coisas, tem bônus financeiro. Então, eu começo a mostrar para ele que a dependência do Estado vai deixar a situação dele muito caótica e, ao mesmo tempo, as atitudes e os comportamentos dele vão fazer ele virar o jogo e mudar e conseguir a prosperidade lá na frente, sempre projetando. Eu nunca faço um olhar só do mês ou só do ano. Eu sempre projeto pelo menos 5 anos na frente e dou uma esticada para mostrar, os teus hábitos de hoje estão impulsionando ou não a tua visão de expectativa de longo prazo. E isso eu noto que gera um gatilho que na escola não se tem, mas que
que o jovem já capta com muita facilidade, ele já começa a ver valor. Incrível, incrível. A minha esposa faz o gatilho do livro. Né? Olha, cada livro que lê tem um bônus financeiro. Né? Só que, evidente, a gente direciona os livros. Né? Então, assim, ela pode escolher, mas entre 3 opções. Sim. Né? Então, temos esse aqui, pode escolher. E aí a gente tivemos grandes conversas até agora aqui no Rolling Talks, e a gente fala muito sobre gatilhos mentais e o poder da escolha. Né? Então, é um falso poder de escolha, né? Onde a gente traz ali as 3 opções, ela precisa direcionar, mas tem o bônus financeiro. Mas essas sacadas, com certeza eu vou aplicar, e você também que está aí nos assistindo, nos escutando, com certeza, para educar financeiramente o seu filho, é extremamente necessário que ele tenha, de fato, o tamanho do conhecimento, do valor do dinheiro. Né? Porque dentro das casas, né, ao menos na minha casa, quando eu era pequeno, criança não fala sobre dinheiro. Era o que a gente escutava. Né? Assunto de dinheiro, criança não se mete. Isso é obrigação dos adultos. Isso vai se criando uma barreira em relação ao ponto. E aí, vamos cair na pergunta que eu te fiz agora há pouco. Cria adultos sem a característica da economia ou sem a educação necessária para não depender de uma aposentadoria do INSS, né? Ou também para ter uma vida mais abundante financeiramente e também poder realizar sonhos. Né? Porque não são todos evidentes, as pessoas têm objetivos diferentes na vida, mas a maioria das pessoas gosta de viajar, gosta de ter um bom carro, uma boa roupa, de se vestir bem, de jantar em bons lugares. E aí, jantar em bons lugares, a gente não está falando aqui sobre um restaurante caro. A gente está falando de bons lugares na percepção de cada um. E aí, Marcelo, o camarada tem 50 anos e se livrou das dívidas agora, limpou o nome, Mato estava falando aqui antes, conseguiu limpar o nome aos 50 anos, seja porque passou 5 anos e a dívida caducou, ou seja porque ele fez uma grande renegociação. O que tu, como educador financeiro, diz? Olha, o melhor caminho agora seria esse. Não tem fórmula mágica, né? Então, começou tarde, vai ter que ter mais disciplina, porque tem menos tempo do dinheiro trabalhando para a pessoa, né? Porque o que faz a prosperidade ser suave é o tempo. Se eu começar cedo, eu posso começar com pequenos valores e gerar grandes montantes. Se eu começar tarde, eu tenho que amplificar a quantidade. O aporte tem que ser maior. O aporte tem que ser muito maior. Então, a gente tem que ter a ciência de que ponto eu estou dessa trajetória e qual que é a minha expectativa. Porque, na real, é um simples casamento de expectativa. Se eu não tiver uma expectativa alta, aquilo ali que o governo está me dando, a expectativa de me aposentar na média do brasileiro, com 2, 3 salários mínimos, tudo bem. Agora, qualquer coisa que eu queira, além disso aqui, eu vou ter que ter uma projeção de economia proporcional à minha expectativa de financeira. Né? Porque a pior coisa, a coisa mais triste é a gente ter um padrão e chegar um momento onde eu já não tenho mais tração profissional em termos de renda e eu começo a perder esse padrão e eu perco minha capacidade de escolher o meu destino. Eu deixo o meu destino... E isso acontece muito. Isso acontece muito e não depende só da renda. A gente vê muitas pessoas com muito dinheiro, que tiveram uma vida... Vou te dar um exemplo bem básico, a questão da educação financeira, né? 95% das pessoas que ganham na loteria ficam pobres em até 5 anos. Ou seja, pessoas que ganham milhões. Não estou falando que ganham 1.000, ganham milhões. Astros da NBA... Não foi os R$4 da Loto Fácil? Normalmente acertou 11 dezenas. Né? São milhões. Normalmente o pessoal se baseia pelo jogador de futebol que teve mais sucesso, os casos que a gente tem, Ronaldo, Romário, e acham que são só flores. Né? Mas a grande maioria dos jogadores de futebol, por exemplo, que chegam em grandes contratos, altos salários, quando termina a sua fase de ativa, eles ficam 5 anos sem ter um planejamento de escalonamento de receita e despesa, eles ficam pobres, voltam para a origem. E isso é o cenário mais triste, porque quem se acostumou a ser pobre a vida toda ou se acostumou a viver sua vida com um salário, com uma renda baixa, sabe fazer isso. Uhum. Quem não teve isso aí no seu dia a dia não sabe fazer isso. Sofre, entra em depressão, não consegue fazer essa equalização. É um cenário muito difícil. Então, eu sempre digo assim... Ó, eu, como educador financeiro, eu consigo mostrar na prática, simulando. Mas, no caso das pessoas que não têm, a dica é sempre tente guardar o máximo que conseguir, sem ser alguma coisa que esteja dentro do equilíbrio, porque não é legal também viver
só juntando dinheiro, só economizando, que a vida não é isso. A vida é setar a expectativa e o equilíbrio financeiro para que as coisas fluam dentro de uma naturalidade, né? Com certeza, com certeza. E tu trouxe o exemplo do jogador de futebol, aqui citou o Ronaldo Romário, né? Que são caras, imagina, ídolos de nós brasileiros, mas a imensa maioria dos atletas de futebol não chega nos melhores contratos. Né? A imensa maioria, acho que é o Ronaldo Fenômeno, né? Ele trouxe esse dado há pouco tempo, que a imensa maioria dos jogadores de futebol, mais de 95% dos jogadores, eles ganham menos do que 5 salários mínimos. Isso aí. Né? Então, assim, esses altos salários, né, de 3 dígitos, de 4 dígitos, né, vão sempre fazer, né, me refiro, claro, né, o salário na casa do 1 milhão, né, e um salário de 500 mil, 600 mil, que hoje em dia são salários que no ramo do futebol são teoricamente normais, né, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quando chega no final da carreira, ele acaba, porque a gente sabe que o jogador de futebol, em sua maioria, ele vem de uma origem humilde. Então, dentro do seu guarda-chuva tem toda uma estrutura familiar. Faculdade da irmã, né, o primeiro carro da prima, né, e aquela coisa. Jogador de futebol, ele tem como, ele tem questão financeira. Ele vai realizando os sonhos da família. Como se a carreira terminasse aos 65, por exemplo. Mas não. Né? Muitas vezes a carreira de jogador de futebol é abreviada por uma lesão, né? Ou por um fator determinante que acabou fazendo com que ele parasse de jogar, como é o caso do Adriano Imperador, que quando perdeu o pai, né? Acabou tendo questões pessoais, voltou para o Rio de Janeiro, decidiu não jogar mais. Até, se não me falha a memória, ele tentou no Atlético Paranaense e tal, mas aí depois ele de fato parou. E todo esse volume financeiro necessita de uma educação muito grande. Então, muitos ex-atletas, né, e aqui eu lembro de cabeça do Rodrigo Tabata, ele virou especialista financeiro. Né, então ele presta assessoria para os jogadores de futebol justamente para que não tenha esse baque. Né, e aí tu citou os jogadores, mas a gente não precisa ir muito longe. Né, a questão onde é que estão os maiores salários hoje em dia? Né, na medicina, né, os médicos têm um volume financeiro. Se não existe a preparação, chega no final, teto do INSS. A gente vive muito nisso. A Unicred, ela nasceu no berço da saúde, então o grande público dela são os médicos, apesar de que hoje ela tem livre admissão para atender outros públicos, né? Mas lá também acontece isso. Então, a questão de ter um equilíbrio não está diretamente relacionada à renda, e sim a questão da educação mesmo. Outra dica que a gente dá é ter diversificação de investimentos na parte de acumulação, né? O dinheiro que eu quero acumular para o futuro, para a minha aposentadoria, a gente sempre sugere a questão da previdência, porque é um recurso que tem o benefício de não ter o imposto de renda cobrado todos os anos, ou de 2 em 2 anos, como a maioria dos investimentos come cotas, né? Então, esse dinheiro que eu não estou pagando imposto de ano em ano, ou de 2 em 2 anos na renovação, ele vai se somando a esse bolo e vai ajudando a chegar num nível de acumulação muito maior lá na frente, né? E muitas pessoas não estão preparadas para esse momento digamos que guardem dinheiro em qualquer investimento, de fazer as escolhas lá na frente quando a renda cessar, quando tu tiver que depender do teu investimento. Quanto que eu vou tirar, da onde que eu vou tirar, e a previdência é feita para isso. É feita para ela te transformar aquilo ali em renda e que tu pode planejar se tu quer viver do juro do que tu acumulou ou se tu quer viver consumindo o principal até um período. Então, ela ajuda muito tu ter, principalmente na questão da filha que tu falou, tu ter essa segregação. Que o teu dinheiro não esteja 100% livre na mão de um filho de uma forma totalmente imediata e líquida. Que ele tenha a proporção do que ele está guardando lá para frente e o que ele está guardando para alguma coisa que ele queira fazer na vida dele, seja comprar uma casa, um carro, uma viagem, ou quanto que ele tem que ter no dia a dia para os gastos, que a gente chama os gastos... invisíveis. Não só os invisíveis, mas os gastos emergenciais, né? Eu sempre uso com meu filho, assim, tem parte do dinheiro que ele tem que ter planejando. Além do que ele está guardando para aposentadoria, ele tem que estar. Vai quebrar o celular, vai precisar de alguma coisa que não está planejado, vai surgir algum programa que talvez seja mais dispendioso do que a média mensal que ele tem. Imprevistos acontecem. Eu tenho que estar planejado para essas diferentes caixinhas que a vida nos proporciona, né? Tem que ter o futuro, tem que ter o de grandes compras, de acumulação de patrimônio, e tem que ter o emergencial, que supra aqueles desafios que a gente tem no dia a dia. Pegando o caso dos teus colaboradores, eles têm que ter dinheiro, os que têm carro para pagar uma multa, para pagar uma batida, para pagar um seguro, para botar gasolina, para se acontecer um imprevisto de furar o pneu. Ou seja,
eu não posso estar com tudo isso aqui, nem todo engessado lá na frente, numa aplicação mais controlada em termos de liquidez, e nem todo ele líquido aqui para se eu em algum momento tiver algum rompante de querer um consumo muito exagerado, comprometer todo o meu planejamento financeiro. Né? Então, isso aqui a gente ajuda também a pessoa a tomar as melhores decisões. Hoje em dia tem muita leitura legal para fazer disso. Né? Antigamente o cara não tinha. Sim, A quantidade de autores... Acesso, né? Hoje em dia, se tu precisar fazer uma consulta num chat GPT, numa Alexa, ou em grandes livros que tem hoje com uma didática muito simples. Hoje em dia, se a pessoa... Hoje em dia, todo mundo passa grudado no celular, né? Se tu pegar e setar a tua rede social para benefícios que tu vai ter de educação financeira, alguma coisa, tu vai ter sempre cortes ou conteúdos bacanas para te melhorando. Então, se tu designar o algoritmo para isso, né? É uma ajuda. Ele vai te trazer lá do 1000 ao 1.000.000 sem cortar o cafezinho. Com certeza. Como diria o primo rico. Mas, Marcelo, me diz uma coisa. Eu acho que uma dúvida que paira na cabeça de todas as pessoas, né? Tu é diretor regional da Unicred. Qual é a diferença de uma cooperativa? A cooperativa... A principal diferença. Né? Porque as pessoas têm muita ideia. Assim, cooperativa e banco é a mesma coisa. Né? Qual é o grande diferencial da Unicred, por exemplo? Em termos de produtos, a cooperativa ela tem todos os produtos que um banco tem. O produto é o commodity. A diferença da cooperativa está na segregação do que a gente faz com o recurso financeiro. Né? A cooperativa, o banco, quando termina o exercício financeiro, ela pega esse resultado, distribui esse resultado para os acionistas. Né? Na cooperativa, não. Quando termina o exercício financeiro, a gente leva esse recurso para a Assembleia e a Assembleia decide como é que a gente vai devolver esse recurso para o sócio, que é o dono da cooperativa. Então, digamos, pegar um exemplo prático. Digamos que tu tenha R$1.000 aplicado num CDB bancário, ou mesmo os R$1.000 aplicado a um RDC na cooperativa. Mesmo produto, mesma garantia, mesmo tudo. Lá no banco, tu vai ter a rentabilidade que ele te vendeu na hora que tu comprou o produto. Na cooperativa, tu vai ter essa mesma rentabilidade, mas quando terminar o exercício, vai fazer a proporção do que representa o teu saldo médio e vai te dar mais um dinheiro de volta proporcional ao lucro da cooperativa e vai inflar teu resultado financeiro. Então, esse é um dos grandes benefícios. O resultado final da cooperativa, ele volta para o cooperado, volta para o acionista, que é o dono. Né? Então, acaba que quanto mais eu concentro minha operação na cooperativa, mais eu tenho retorno de volta desse lucro para mim. Né? E outra vantagem muito importante é a questão que não tem o conflito de interesse. Né? Hoje, quantas vezes a gente procura um assessor de investimentos, daí eu não estou falando mal de instituição, estou falando que são pessoas. Às vezes o assessor busca o que é melhor para comissionamento, para ele. E a cooperativa não tem isso, porque depois no final te devolve o lucro. Então, para mim, o mais importante é te oferecer o produto certo para a tua necessidade, sem o conflito de interesse, porque o resultado a gente não tem necessidade de ter esse superávit que a cooperativa, via de regra, ela não precisa dar lucro. Ela dá lucro porque ela precisa ter equilíbrio financeiro. Mas tendo esse equilíbrio financeiro, ela devolve parte disso, que além da sustentabilidade, ela devolve para o cooperado. E isso já é uma diferença brutal, né, em relação à base sólida das duas operações. Pegando de forma bem simples, assim, quais os benefícios? No crédito, os benefícios de uma cooperativa é taxa mais baixa. Normalmente uma média de cooperativa é Selic mais algum pouco que dê sustentabilidade. No banco tu vê taxas absurdas, às vezes no crédito, que te inviabilizam. No investimento tem a questão do mesmo produto com a mesma taxa, tu ter depois o retorno do lucro de volta que infla teu resultado financeiro. No caso de cartão de crédito, tem mais acesso à sala VIP, tu tem mais pontos por consumo, tu tem conversões melhores para produtos do que o mercado financeiro te dá. No caso de consórcio, taxa mais atrativa. No caso de seguros, um comissionamento mais justo. No caso de... que mais aí, Conrado? Cheque especial, juro mais baixo, sabe? Então, a cooperativa ela não tem que tentar sangrar o cooperado da forma de extrair o máximo resultado financeiro, porque não tem sentido, ela devolve isso no final. Ou seja, ela tenta ser o mais justa na precificação e o que sobra, ela devolve. Então, esse faz bastante diferença. E me diz uma coisa, Marcelo, né? A gente falou bastante aqui sobre a questão dos investimentos. A gente falou da criança, a gente falou do profissional de 50 anos, tá? E que são dicas que, com certeza, são totalmente abrangentes para a galera que está nos assistindo, que tem 20, 22, 25 anos, tá? Que ainda estão na fase inicial da vida adulta, que o aporte é menor do que quem tem 50, como a gente estava falando anteriormente, né? Mas acho que a grande dúvida que cada vez mais a educação financeira tem, como tu disse, através de livros, através de vídeos, através de shorts,
trazido mais conhecimento para as pessoas. Mas ainda hoje eu vejo muitas pessoas com a resistência no sentido... Tudo bem, eu ouvi o Marcelo está falando sobre investimento, né, sobre colocar o dinheiro na iniciativa privada, né, colocar numa previdência privada e alocar o seu dinheiro. Mas show, entendi, gostei, acho que o que ele disse faz sentido, vou começar a aplicar. O que eu faço agora? Onde ele vai? Né? Onde é que ele pesquisa o melhor investimento? Onde é que ele vai aportar o dinheiro? Eu vejo que ainda falta isso no Brasil. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se apoiar em técnicos, né? Se a pessoa tem um gerente que ela confia, num banco que ela confia, tá tudo certo. Eu não estou aqui para fazer a propaganda de que para a pessoa ter sucesso financeiro tem que procurar a cooperativa ou tem que procurar a Unicred. A gente tem a questão da segregação de governança para prestar o melhor atendimento e é isso que é o importante que ela tenha, né? Que ela tenha um banco que tenha produtos que satisfaçam ela, que ela tenha um gerente confiável que possa ajudar ela a tomar as melhores decisões. E ela tendo isso, ela pode procurar ajuda para alguém, mas digamos que precise de uma consultoria, de alguém que olhe por ela, independente se o recurso dela está ou não na Unicred, a gente se coloca à disposição como cooperativa. Hoje a gente tem mais de 300 agências espalhadas pelo Brasil. A gente tem pessoas experientes e qualificadas para prestar o atendimento e não necessariamente com a necessidade de que aquilo ali venha a ser um cooperado, um associado. A gente pode simplesmente prestar consultoria e se a pessoa se interessar pelos produtos ou serviços da cooperativa, será um prazer, mas de qualquer forma, eu pelo menos estou à disposição sempre que alguém precisar de conselho, precisar de uma ajuda, de um planejamento, não vou me furtar de passar as melhores orientações. Com certeza. Marcelo, antes da gente ir para a pergunta final, em relação à conexão com o próximo episódio, eu gostaria que tu trouxesse, nesse momento, para todo o público, para todo mundo que nos assiste e nos escuta nesse momento, algo que foi o decisor na tua vida. Quando tu decidiu, bom, eu acho que o mercado financeiro e a parte de educação financeira me brilharam aos olhos ao ponto de eu ser um profissional dessa área, e ao ponto de eu querer impactar vidas através das tuas palestras, através de todas as maneiras de comunicação que tu utiliza. Qual foi o ponto-chave que tu decidiu, bom, a partir daqui eu preciso fazer algo pelo mundo? Qual foi esse ponto? Eu fui bancário durante 12 ou 13 anos. Eu trabalhei no Itaú Unibanco, trabalhei no Santander. E lá eu sempre fui muito bem sucedido e bom profissional no que eu executava. Mas naquele modelo de negócios eu era mais um. Eu era um profissional que tinha um script a cumprir, o meu produto era um commodity total e o que eu tinha para oferecer era o meu diferencial técnico. A partir do momento que eu fui contratado para a Unicred e eu entrei na Unicred como desenvolvimento de produtos, era gerente de desenvolvimento de negócios, eu tive carta branca para a gente ousar em termos de montagem de produto com uma qualidade diferente, com um benefício mais agressivo, sem ter a necessidade de uma estruturação financeira tão audaciosa como a do banco. E ali eu comecei a fazer a reflexão de que o que eu estava querendo entregar para o meu cliente, para o meu cooperado, era um produto que também era um commodity, mas que eu tinha que fazer algo mais para que ele se tornasse diferencial, né? Então, hoje, quando eu faço um movimento de falar sobre algum produto, eu não falo em características de produto, eu falo no porquê que ele existe, né? Eu, por exemplo, eu tenho seguro de residência, sempre tive. Em dezembro do ano passado, minha casa pegou fogo. Se eu não tivesse, eu estava num cenário... Então, eu procuro usar os exemplos que a vida me traz na comercialização e mostrando que o que eu estou... A formulação do meu produto que eu estou entregando, ele tem um diferencial por trás. Eu não estou simplesmente trocando e querendo que seja meu cliente porque eu estou te persuadindo. Eu estou te mostrando eu estou te mostrando o que o produto faz para que tu tome a melhor decisão. Então, esse que é o trabalho, a diferença de uma venda para uma consultoria. Quando eu falo de previdência, eu não vendo uma previdência. Eu explico por que a pessoa tem que ter uma previdência. Porque a previdência pública é falida, eu mostro o cenário e acaba que no final a pessoa diz, mas eu preciso desse produto para mim. Sim, eu tenho o melhor produto. Então, acaba que o convencimento não é uma venda forçada. Eu não trabalho dessa forma de venda. Então, eu uso o pilar da educação financeira
de forma a que as pessoas tomem as melhores decisões, independente se é na Unicred ou não. Eu nunca vou conversar contigo dizendo, pô, Lucas, precisa ir para a Unicred. Eu vou te contar o que eu tenho e tu vai comparar com o que tu tem e tu vai ver se o que eu estou te falando faz sentido e tu vai ver se tu vai comparar com a necessidade desse uso, né? Então, eu ajudo a pessoa a ter clareza na decisão, só isso. Então, acho que é isso que o diferencia, isso é o que a gente diz que é o trabalhar por propósito. Hoje eu estou aqui falando de educação financeira porque eu gosto, não é porque sabe, a minha empresa me mandou, bem pelo contrário, eu que busco essas alternativas porque eu acho que está no momento de eu devolver para a sociedade um pouquinho do que eu tive, do que eu tive de apoio, tanto nas empresas que eu trabalhei, quanto no que a vida me proporcionou. Então, acho que é o momento de eu devolver isso para a comunidade. Perfeito, maravilhoso. Um papo extremamente enriquecedor, né, Marcelo? Assim, tenho certeza que as pessoas vão conseguir, em dicas práticas, fazer com que, a partir de amanhã, a vida possa melhorar um pouquinho mais financeiramente. Daí um passo de cada vez, como tu falou aqui diversas vezes. Então, o importante é que a gente esteja em constante movimento, buscando essa excelência, buscando essa segurança, porque afinal não tem o que fazer. A gente precisa se relacionar bem com o dinheiro, senão a gente vai... Como é que é a tua analogia? Ou a gente vai morrer de trabalhar, ou alguém tem que trabalhar até morrer. A gente ou o dinheiro. A gente ou o dinheiro, né? Esperamos que seja o dinheiro. Esperamos que seja o dinheiro. Que faça isso trabalhando pra gente. Mas, Marcelo, a gente começou com uma pergunta do episódio anterior e agora vamos terminar com uma pergunta que vai ser do nosso próximo episódio. E eu gostaria de saber daí, na opinião do Marcelo, gestor regional, né, o quanto a parte da psicologia na cabeça de um colaborador afeta o seu desempenho e o que a empresa pode fazer para ajudá-lo. Daí na parte de fato emocional. Contigo a gente abordou no início aqui as preocupações financeiras e o quanto influencia. E a parte emocional, na tua opinião? Eu acho que está tudo linkado, né? Até um dos livros que eu mais gosto de educação financeira é Psicologia Financeira, que as decisões elas estão muito mais vinculadas às experiências que a gente tem do que, de fato, às grandes iniciativas que eu tenho em termos de rentabilidade. Então, eu acho que a empresa passar bons exemplos, a empresa ser leal com o seu colaborador, a empresa criar um ambiente propício, aberta, as pessoas se comunicarem, buscarem o melhor para si e o melhor para o grupo, eu acho que é o melhor que a gente pode, o melhor legado que a gente pode deixar, independente do ramo, né? Então, criar esse ambiente propício para as melhores decisões, eu acredito que seja o caminho de ter um ambiente saudável. Com certeza. Marcelão, muito obrigado pela presença, muito obrigado por todos os ensinamentos e por trazer para a gente uma dose muito grande de toda a sua experiência, né, em relação ao mercado financeiro e em relação ao que as pessoas podem fazer amanhã para crescer. Eu que agradeço, aqui foi um prazer. Quem precisar me contatar, me encontra no LinkedIn, Marcelo Hofmeister com H. Maior prazer em falar sobre isso dentro de empresas, com as pessoas, dar as melhores opções que a pessoa... a gente não vem nem aqui nem lá com viés comercial, ninguém precisa me procurar no sentido de que vai me vender algo, porque não esse é o meu intuito. A gente faz palestra no ambiente privado, em escola pública, onde for. A gente tem até cooperativas de catadores de lixo que a gente faz esse mesmo exercício. Que bacana. E ele é muito mais para oferecer para a sociedade do que para ter algo em troca. Então, contem comigo no que precisarem. Perfeito. Então, vocês curtiram uma grande aula do Marcelo Hofmeister aqui falando sobre educação financeira, onde ele trouxe diversos pontos que é possível colocar na tua rotina amanhã, fazendo com que, mais do que nunca, a parte financeira não seja uma preocupação na tua vida. Só que isso precisa de um movimento teu, independente de qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área individual, a gente precisa estar em constante movimento, buscando a nossa excelência. Mesmo que ainda não seja o objetivo principal, o importante é dar o primeiro passo. E tudo isso, passo após passo, vai fazer com que a gente chegue e atinja os nossos principais objetivos na vida. Sejam eles financeiros, sejam eles psicológicos, sejam eles de relacionamento, sejam eles profissionais. Quando a gente busca a excelência e aprende com grandes especialistas, a gente está cada dia um passo mais perto de buscar aquilo que a gente chama, talvez, de sonho. Até a próxima semana.
Tchau.